disse a palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 4. Santo, santo é teu nome, Jesus. Lucas capítulo 4. Santo, santo é teu nome, Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Tu és santo, Senhor. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de ler também Isaías capítulo 53. Diz assim, 53, versículo 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus. Você pode se assentar glorificando o nome do nosso Senhor. Meus queridos, nós estamos num culto de cura e libertação. E nós sabemos que nós vivemos numa época marcada por dores de diversos tipos. Uma época em que as pessoas são assoladas pelos mais diversos tipos de dores, de aflições, de problemas. São dores físicas que afligem o corpo, são dores emocionais que afligem a alma das pessoas, e também dores espirituais que oprimem, que pesa sobre o coração das pessoas. E muitas dessas pessoas têm corrido de um lado para o outro em busca de ajuda, têm procurado médicos, têm procurado psicólogos, têm buscado ajuda em especialistas, em pastores, no intuito de ficar livre, em buscar o alívio e a cura para esses males. Mas existe dores, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, e quando nós observamos na nossa caminhada espiritual, nós podemos ver que existe dores, existe doenças ou males, que as pessoas vão de um lado para o outro, vão a especialistas e elas não conseguem a solução. Ou seja, existem problemas que o ser humano ele não tem condições de resolver. Ele não tem como resolver esses problemas. Existem dores que somente Jesus pode tocar, somente Jesus pode transformar e curar e sarar por completo. E quando nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras, nós podemos observar que Jesus ele operou os mais diversos tipos de milagre, ele operou os mais diversos tipos de cura e libertação, e o mesmo Jesus que operou no passado, ele continua operando até hoje. Porque Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, ele está acima da medicina. Aquele que toca onde ninguém pode tocar. Aquele que conhece as feridas que nenhuma outra pessoa conhece. Aquele que vê as nossas dores como nenhum outro médico, como nenhum outro especialista pode ver.
E nesse texto de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus aqui declarando a sua missão. Ele diz assim, isso é Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está declarando um texto de Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Esta é a verdadeira missão de Jesus. Jesus ele veio para libertar os cativos. Jesus ele veio para trazer cura, para trazer vida para aqueles que estavam oprimidos. Já quando nós lemos o outro texto de Isaías, Jesus ali está revelando que Ele levou sobre si, através do sacrifício da cruz do Calvário, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Voluntariamente Jesus Cristo assumiu todas as nossas opressões, todas as nossas feridas. E quando eu li esse texto, logo me veio uma pergunta: se Jesus levou tudo sobre a cruz do Calvário, por que é que hoje em dia, nós, a humanidade, ainda, os cristãos que servem Jesus, ainda são afligidos por quantas enfermidades, quantas dores? Na verdade, nós ficamos doentes, porque ainda nós habitamos nesse corpo. Nós habitamos aqui ainda, quem lembra, nós somos um espírito, nós somos espírito, que tem uma alma e que habita nesse corpo. Então nós adoecemos ainda, porque nós habitamos nesse corpo frágil. Mas, quando fala que Jesus levou sobre si as nossas dores, significa que nós temos a promessa de cura sobre a nossa vida. Que Jesus, muitas vezes aqui na terra, Ele vai sim nos curar. Muitas vezes aqui na terra, o Senhor vai sim operar milagre, e Ele tem operado muitos milagres. Jesus tem operado muitos milagres aqui no nosso meio. Jesus tem operado muitos milagres. Mas mais do que isso, mais do que curar, mais do que operar milagres e libertar, vai chegar um dia que o sacrifício da cruz nos proporcionou isso. Vai chegar um dia que nós vamos habitar com Jesus, com nosso Pai na eternidade. E a palavra diz que lá não haverá mais dores, lá não haverá mais pranto nem choro, porque nós vamos habitar com Ele na glória e vamos morar num corpo glorioso. Nós não vamos sentir mais dores. Foi por isso que Jesus pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. E a cura não é, quando nós falamos em cura, nós às vezes pensamos que é um ato de compaixão, um ato de pena do Senhor, que Ele curou tantas pessoas, mas não é um ato de compaixão. A cura, ele faz parte do plano de salvação do nosso Deus. Porque toda vez que Jesus curou alguém, toda vez que Jesus cura alguém, ali está sendo manifestado a glória de Deus. A glória de Deus. E quantas pessoas são salvas por causa dos milagres que acontecem? Quantas pessoas são salvas porque elas viram de forma palpável um milagre do Senhor sendo executado na vida dela ou na vida de alguém que ela conhece? Então a cura faz parte do projeto de salvação, do plano de salvação do nosso Senhor. E a cura, ela é a expressão do amor de Deus por nós. Você sabe por quê? Deus, através da cura, Ele traz alívio para a nossa alma. Através da cura, o Senhor traz paz para a nossa alma. E nesse momento Ele revela em nós a glória dEle, o poder dEle. E eu quero te dizer que Jesus, Ele tem poder para realizar qualquer tipo de cura. Qualquer tipo de cura. Independente do estágio, independente do diagnóstico, Jesus tem poder para realizar qualquer tipo de cura. E nessa tarde eu quero te dizer que Jesus, Ele realiza cura
física. Primeira cura que o Senhor realiza. Jesus realiza cura física. Ele cura o nosso corpo. Eu quero ler com você Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 16 e 17, que diz assim: chegada a tarde, está referindo às curas que Jesus realizou. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Aleluia! Então a trajetória de Jesus aqui na terra foi marcada por muitas curas. Foi marcado por muitos milagres, por libertação e até mesmo por ressurreição de mortos. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva que morava em Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. E quantos outros milagres que não estão descritos aqui. Talvez quantas outras ressurreições ele realizou que não estavam descritos aqui. Jesus curou cegos. Jesus curou paralíticos, Jesus curou leprosos, surdos, mudos, Jesus curou deficiente, pessoas que tinham a mão torta, as pernas tortas, Jesus colocou de volta de forma íntegra. Tudo isso ele realizou, mostrando que não há enfermidade impossível para ele operar. Não há nenhum tipo de enfermidade. E eu quero te dizer nessa tarde que Deus, o nosso Pai, Ele não se conforma com a dor que você sente. Deus, Ele não se alegra com a dor que você sente, com a enfermidade que você sente, ou muitas vezes com a opressão que você sente. E os mesmos feitos que Jesus realizou no passado, Ele realiza hoje. Ele realiza hoje nas nossas vidas. As mesmas obras que Jesus Cristo realizou nas Sagradas Escrituras, Ele realiza hoje, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Hebreus 13:18 diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Será para sempre. A dor física muitas vezes nos enfraquece. Quem tem algum problema físico sabe do que eu estou falando. Porque quando você é assolado por uma dor física, por um problema de saúde, por algo que aflige o seu corpo, aquilo traz uma fraqueza sobre a sua vida. Tanto fraqueza física como fraqueza emocional e às vezes fraqueza espiritual. Você entra num desânimo, numa frieza tão grande. Às vezes um abatimento tão grande. A gente fala assim que quantas pessoas quando recebem um diagnóstico de câncer, rapidamente elas vêm a óbito, porque claro, vem a agressividade da doença, mas também vem esse abatimento sobre a pessoa. A gente fala assim, o diagnóstico, a notícia do diagnóstico às vezes pesa mais do que a própria doença sobre a pessoa. Mas Jesus, Ele tem poder para nos restaurar. Nós podemos lembrar da história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu levava uma vida de miséria, uma vida de limitações à beira do caminho. Cego, sem visão, pedindo esmola. Mas o dia que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele teve a sua saúde restaurada, ele teve a sua visão restaurada. E de cego pedinte ele se tornou um seguidor de Jesus Cristo. E é isso que o Senhor Jesus tem para nossas vidas. Você pode ter verdadeiramente um encontro verdadeiro com Jesus e ter algum tipo de problema que talvez você carrega, algum problema físico, restaurado. Você também pode ter um encontro verdadeiro com Jesus e ter o seu físico curado. Porque Jesus, a obra que Ele realizou no passado, Ele continua realizando até hoje. Aleluia!
Jesus realiza a cura do nosso corpo. Segundo lugar, eu quero te dizer que Jesus, Ele realiza a cura do nosso emocional, a cura da nossa alma. Salmo 147, verso 3 diz assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Jesus tem poder para curar a nossa alma. Nesse texto aqui de Salmos, nesse verso de Salmos, o Senhor nos lembra que Ele é aquele que cura tanto as nossas dores físicas, quanto as nossas dores emocionais. Nós vivemos numa época em que as doenças emocionais, elas se afloraram de uma forma tão grande, de uma forma tão complexa. Pessoas que aparentemente eram pessoas centradas, pessoas fortes, são pessoas hoje que fazem tratamentos por problemas emocionais. Da pandemia para cá, isso aumentou de uma forma muito significativa. Eu trabalho na área da saúde, e antes da pandemia, nós temos lá o centro, o CAPS. Antes da pandemia, os servidores do CAPS conheciam todos os pacientes, todos. Os servidores do CAPS, todos eles, conheciam a história dos pacientes, conheciam a família dos pacientes, sabia tudo sobre eles, tudo. Sabia onde cada um morava, porque não eram tantos pacientes. Da pandemia para cá, o negócio descontrolou de uma forma que eles perderam esse contato próximo com os pacientes, porque são muitos, chegaram muitos, com os mais variados tipos de males, com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia, é professor que surtou, que foi para o Adalto Botelho, os mais diversos tipos de problemas emocionais. Dalva, mas eles não têm Jesus. Não é verdade. Muitas pessoas cristãs que conhecem Jesus estão fazendo o tratamento das suas emoções. Porque existem feridas na alma que são causadas por mais diversos tipos de problemas. Por problemas emocionais, por traumas da infância ou traumas de relacionamentos, por decepções que a pessoa teve ao longo da sua caminhada, por perdas significativas, perdas financeiras, as pessoas se descontrolam. E isso, eu e você, nós estamos sujeitos que isso possa acontecer conosco. Pessoas que carregam feridas invisíveis. E as feridas invisíveis são as piores feridas que tem. Você sabe por quê? Porque quando as feridas são visíveis, logo acha alguém que tem a cura para ela, né? Se alguém aparece com ferida, a gente que tem mais contato, assim, meu Deus, isso aqui está parecendo leishmaniose. Meu Deus, isso aqui está parecendo hanseníase. Vai lá que nós temos o tratamento para isso aqui. Essa ferida está parecendo uma picada de não sei o quê. Vai lá que nós temos o tratamento para isso. É fácil tratar. Mas feridas invisíveis, feridas emocionais são difíceis. Porque muitas vezes nem nós identificamos que nós temos essas feridas. Mas Jesus sabe que nós temos. Jesus sabe que nós carregamos essas marcas que pesam na nossa alma, que limitam a nossa vida, limitam os nossos sonhos e nos impedem de viver uma vida plena na presença do Senhor. E às vezes você olha para uma pessoa e você fala assim, meu Deus, essa pessoa não consegue romper no casamento, não consegue romper na vida espiritual, nos negócios, está sempre capengando. Por quê? Porque existem feridas invisíveis que nós não sabemos, nós não conhecemos, mas que limitam essas pessoas a viver aquilo que Deus tem para elas viverem. Aprisionam. As feridas da alma aprisionam as vidas das pessoas. E essas pessoas vivem triste. Vivem de uma forma limitada, oprimida e aprisionada. Foi assim com a mulher samaritana. Quem se lembra dessa história? Aquela mulher, ela já havia tido 5 relacionamentos. Talvez aquela mulher fez tantos projetos, tantos planos,
de ter um casamento abençoado, de ter filhos, de construir uma casa. Quantos planos aquela mulher fez com cada um desses maridos? Mas ela foi frustrada em todos esses relacionamentos. E quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus falou: cadê seu marido? Ela falou: eu não tenho marido. Jesus falou: muito bem, você realmente não tem mesmo, porque esse que você tem agora não é seu. Olha como Jesus conhece a nossa vida. Mas Jesus não queria expor a situação dela. Jesus queria mostrar para ela que Ele conhecia os traumas, as feridas que havia dentro dela. Jesus conhece seus traumas. Jesus conhece suas feridas. Jesus conhece as decepções que você teve ao longo da sua caminhada. Jesus conhece você de uma forma tão completa, e Ele sabe o que é que causou danos nas suas emoções, ruptura nas suas emoções. E o plano de Jesus para a sua vida é te curar, porque Jesus tem poder para curar essas feridas internas na nossa alma. Você sabe por quê? Porque o maior desejo do coração de Jesus Cristo é que eu e você viva uma vida plena, que eu e você acesse aquilo que Ele preparou para nós, e que essas feridas do nosso passado não seja motivo de eu e você viver uma vida de miséria, viver uma vida de pedinte à beira do caminho. Jesus não tem isso para nós, de forma nenhuma. Ele tem cura para a nossa alma. Ele tem cura para a nossa alma. De repente você já viveu relacionamentos que causou feridas no seu coração. Você já foi frustrado, decepcionado. E tudo isso causou feridas na sua alma. Eu quero te dizer que Jesus não apenas conhece essas feridas, mas Ele deseja transformar essas feridas em testemunho de vitória. Em testemunho de vitória. Eu digo isso com muita convicção, porque eu sou prova de uma cura de feridas na alma. Eu não tive uma infância muito boa em algum tempo da minha vida. E quando eu conheci o Warner, eu tinha muitos traumas, muitas feridas. Eu achava que não tinha. Mas eu não abria minha boca para nada. Eu só respondia o que o Warner me perguntava. Eu era muito calada, muito. Eu tinha um espírito de inferioridade. Era como se eu fosse abrir a minha boca, como se as pessoas não tivessem paciência para me ouvir. Ou talvez não quisessem me ouvir. Tudo isso causado por problemas na infância. E eu não conversava de jeito nenhum. Tá o Warner aqui que sabe muito bem disso. Tinha um medo de pessoas, medo de gente, medo de abrir a boca. E um dia Deus falou que eu ia pregar a palavra. E quando Deus falou que eu ia pregar a palavra, eu duvidei da promessa de Deus, porque eu olhava para mim e eu não via condições nenhuma dessa palavra se cumprir na minha vida. Eu olhava para mim e falava: Deus, como que eu vou pregar se eu tenho medo de abrir a minha boca? Mas Jesus me libertou. Jesus me curou. Mas essa cura não foi instantânea. Foi um processo na minha vida. Eu tive que enfrentar muitos medos para o Senhor me curar. Muitos medos. A ponto de achar que eu ia morrer. Sabe aquela vez que você tem que falar e você fala: eu vou morrer se eu for falar. Eu já rejeitei um emprego porque eu tinha que dar entrevista. E eu resisti muito tempo em não pegar um cargo porque eu tinha que dar entrevista e tinha que falar com a TV. E eu não podia porque eu morria de medo. Até um dia que Deus falou que se eu enfrentasse meus medos, o Senhor me libertaria. E eu enfrentei meus medos. E o Senhor me restaurou. Eu quero te dizer que essa mesma cura que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Nós precisamos admitir que nós precisamos de ajuda. Senhor, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda na minha área emocional. Porque vários comportamentos que nós temos na nossa vida
são causados por feridas da nossa alma, são causados por feridas emocionais, por traumas na nossa infância, na nossa caminhada, e nós precisamos buscar no Senhor essa cura que Ele tem para nossas vidas, e Ele cura, aleluia, Ele cura, e além de curar o nosso físico, além de curar o emocional, Jesus também realiza cura espiritual. Jesus nos trouxe cura espiritual, restaurando tudo que estava morto em nós por causa do pecado. Um dia nós estávamos mortos em nossos delitos, diz a palavra, e o Senhor, Ele veio sobre as nossas vidas trazendo cura. Antes de conhecermos Jesus, nós estávamos mortos nos nossos pecados, vivíamos presos nas paixões humanas, como diz a palavra, e dominados pelas atrações do mundo, pelas atrações lá de fora. Mas Jesus, rico em graça e misericórdia, e por causa do seu amor, movido pelo seu grande amor, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, Ele nos curou das feridas espirituais. E essa é a maior cura que nós podemos obter na nossa vida, é a cura espiritual. Mas mesmo nós que recebemos o dom da salvação, na caminhada cristã, é possível que ainda nós tenhamos adquirido feridas e doenças espirituais. Às vezes nós falamos assim, não, eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus, eu estou livre de problemas espirituais. Não, nós não estamos livres de problemas espirituais. É possível que nós ainda venhamos ter feridas e doenças espirituais, por conta de decepções na nossa caminhada cristã, por causa de pecados não confessados na nossa vida, por causa da falta de perdão que nós não liberamos sobre outras pessoas. Tudo isso pode impedir o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que muitas vezes pessoas estão há tantos anos na igreja e elas não crescem espiritualmente, elas não rompem, elas não conseguem viver esse fluir do Espírito, essa totalidade do Espírito Santo, porque existem feridas espirituais, traumas espirituais que precisam ser curados. Por isso nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus cure as áreas mais profundas do nosso espírito, as áreas de difícil acesso que só Ele pode acessar. Para quê? Para que possamos viver essa plenitude que Jesus Cristo conquistou para cada um de nós. Em 2 Coríntios 3, capítulo 18, deixa eu ver se é isso. 2 Coríntios 3, 18, diz assim: e todos nós com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nesse versículo aqui, Paulo explica que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Ou seja, a cura espiritual é um processo contínuo nas nossas vidas. É um processo contínuo, e nós precisamos buscar em Jesus essa cura diariamente para as nossas vidas, para alcançarmos o crescimento espiritual, para alcançarmos a plenitude espiritual que o Senhor tem para cada um de nós. Doença espiritual te definha espiritualmente. Guarda essa frase. Doença espiritual, feridas espirituais te definha espiritualmente. Você não rompe, você morre aos poucos.
E a pior coisa é que muitas vezes nós achamos que nós não temos feridas espirituais, mas o nosso comportamento mostra que nós estamos doentes espiritual. E eu quero te dizer que Deus não tem isso para a sua vida, amém? Deus não tem isso para a sua vida. Deus realiza cura física, cura emocional, mas Ele deseja realizar cura espiritual. Aleluia, porque Jesus te salvou com um propósito. Deus te salvou com um propósito. Deus não te salvou somente para você habitar na glória e receber o dom da salvação, mas Deus te salvou com um propósito, e no nome de Jesus, Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus não é um médico comum, porque os médicos comuns não curam o nosso espírito, mas Jesus, ele tem poder para restaurar a nossa vida espiritual. Meus irmãos, a obra da cruz, ela foi completa. A obra da cruz, ela foi perfeita, e ela garante o perdão para nossos pecados, a libertação e a cura completa para a nossa alma e para o nosso físico. Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa tarde.